Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa manhã de sábado, iniciando a nossa segunda aula do livro de Colossenses, da carta de Paulo à igreja de Colossos. Não é? Na semana passada nós fizemos uma introdução, tivemos uma oportunidade de contextualizar, não é? Dizer qual era o Deus, não é, adorado por aquelas pessoas, por aqueles irmãos. Contamos a respeito um pouco da história da cidade, não é, que havia sido uma grande cidade durante o Império Grego, mas que agora, durante o Império Romano, ela havia saído da rota, não é, de correspondência. Então ela já não era mais uma cidade grande, mas era uma cidade pequena, e ela ficava bem, não é, à sombra, não é, das outras duas cidades que compunham ali, não é, o vale do rio Lico, que era Hierápolis e Laodiceia. Então nós falamos a respeito desses contextos, e hoje nós vamos entrar realmente na carta. Estaremos hoje estudando os versículos de 1 a 8. O ano, não é, como nós frisamos na semana passada, é o ano 60 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma, então é um ano complicado para Paulo, apesar dele estar numa prisão, e dessa primeira prisão ser uma prisão muito, não é, melhor, se podemos colocar dessa forma, do que a segunda prisão dele, não é? Nessa prisão ele está numa casa alugada, onde ele pode receber pessoas, e aí nós vimos na aula passada, né, no finalzinho da carta, quantas pessoas estavam ali com Paulo, né, porque quando ele vai dando as saudações finais, ele vai falar, não é, que Onésimo está com ele, Marcos está com ele, Epáfras está com ele, Timóteo está com ele, Lucas está com ele. Então ele tem ali um grupo de pessoas, né, um grupo de amigos com ele, um grupo de cooperadores, né? Um grupo de pessoas com as quais ele pode contar, e ele estando preso, essas pessoas podem sair e levar. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar, não é, mais uma vez, é que Paulo, ele não se priva, não é, de fazer a obra independente das circunstâncias. E isso é tão importante, isso é tão profundo, irmãos, quando nós pensamos que coisas tão pequenas, muitas das vezes, nos impedem de fazer a obra do Senhor. Paulo está ali, Paulo está preso, então ele podia se dar assim, né, a várias situações emocionais, mas o que Paulo faz é preencher a sua mente com a obra. Então o que Paulo faz é estar ali disponível, acessível para aqueles irmãos que quisessem ir até ele, levar ali as situações, né, em que estavam as diversas igrejas, e Paulo então se põe a escrever cartas para essas igrejas, para esses irmãos. Paulo nunca visitou a cidade de Colosso. Paulo não é o fundador da igreja em Colosso. A igreja de Colosso foi fundada por Epáfras. E dentro desse contexto que nós estamos falando, das pessoas irem até Paulo para levar a situação, a gente vê ali que Epáfras, né, ele vai sair lá de Colosso e ele vai para Roma. Não é uma viagem rápida, né, é longe, e Epáfras ele vai até onde Paulo está, porque Epáfras está incomodado com aquilo que está acontecendo na igreja. Não é? Dentro do relatório que Epáfras vai passar para Paulo, ele vai contar para Paulo que está surgindo, não é, uma nova moda, não é? Está surgindo um tipo de cristianismo, não sei se eu posso colocar aqui, mas está surgindo dentro do cristianismo, não é, uma onda. E o que diz, não é, essa onda? O que dizem essas pessoas? Primeiro, essas pessoas, elas são muito colocadas dentro da questão da sabedoria, não é? Então, elas qualificam aqueles que sabem mais como sendo pessoas especiais, pessoas a quem foi revelado determinados mistérios. Então, é um grupo que trabalha isso.
E é interessante como que a gente cai nessa onda até mesmo hoje, né, nos dias atuais. Se uma pessoa chega para você e diz, olha, eu tive uma revelação, não é, com você, a seu respeito, por mais que a gente seja até certo ponto cético com relação ao assunto, nós ficamos curiosos, né? E eu lembro que no período em que eu trabalhava, vira e mexe, uma pessoa vinha, né, e dizia, porque eu fui revelada, porque aqui no seu ambiente aqui de trabalho tem uma pessoa aqui que te inveja, porque isso, porque aquilo. E, irmãos, olha só, em que ambiente que você vai estar que não vai ter alguém que te inveja? Em que ambiente que você vai estar que não vai ter alguém que não goste de você? Não existe. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, entendeu? Nós sempre vamos ter... eu gosto muito de uma música, de uma cantata de Páscoa, Celebrai, porque ela fala assim, da entrada de Jesus em Jerusalém, e ele fala, os mesmos que ora o aplaudem, mais tarde o condenarão. Os vivas que agora o exultam, em vivos escárnios serão. Não é? Falando ali da entrada de Jesus em Jerusalém, e as pessoas jogavam suas roupas no chão, jogavam ramos, e Jesus passava por ali e as pessoas exaltavam Jesus. Mais tarde, essas mesmas pessoas seriam as pessoas que estariam condenando Jesus. Então, sabe, não existe. Aí, o meu... Como é que eu venci, não é? Essa questão assim das pessoas virem e quererem falar essas coisas para mim. É ser como Neemias, não é? É dar a resposta de Neemias. Eu acho muito interessante porque Neemias ali durante a reconstrução do muro, né, entre tantas coisas lindas na história de Neemias, o que mais me impacta é que Neemias não perdia tempo para ouvir essas coisas, né? As pessoas chegavam e falavam, Neemias, vem jantar comigo porque eu quero conversar a respeito de determinadas coisas que andam falando de você. Neemias falava, olha, eu não tenho tempo, eu tenho uma obra para executar e eu não tenho tempo. Toda vez que chegavam para falar, Neemias, eu tenho uma coisa para te contar, Neemias dizia, olha, eu não tenho tempo. Né? Mas isso tudo para poder falar a respeito dessa questão de revelação, né? Que até hoje a gente cai muito aí nessa pilha das pessoas que chegam dizendo que tem algo para revelar. Então, irmãos, isso não é uma coisa nova, isso vem desde o passado, e essa onda estava ali dentro da igreja de Colossos, e foi uma das coisas que Epáfras leva para Paulo, não é? Como sendo a questão ali dele de preocupação. Esse movimento que vai ficar muito forte no segundo século, principalmente, é um movimento chamado de gnosticismo. E como nós falamos na semana passada, ele é um movimento muito preocupante, porque ele não confronta diretamente o cristianismo. Ele não vai chegar num embate contra o cristianismo, mas ele vai chegar e ele vai querer ali se enraizar, ele vai querer que as ideias dele sejam incutidas dentro das ideias, não é, daquilo que se professa no cristianismo. E na semana passada, quando eu estava assistindo a aula, né, a primeira aula que nós demos, eu até lembrei de um bom exemplo, né, para a gente poder gravar uma ilustração boa, para a gente gravar o que é isso, é a questão ali do sapo, né, ou da rã. Quando a gente coloca ele numa panela de água fervendo, você coloca a rã ali dentro, a rã pula, porque ela percebe que está fervendo, então ela pula. Agora, se você coloca a rã dentro da panela com água, e você coloca essa panela no fogo, e a água vai aos poucos se aquecendo, a rã ela não pula, ela é cozinhada ali naquela água, sem perceber que está sendo cozinhada. Assim é o movimento agnóstico, porque ele entrava, não de forma a suscitar um embate, a suscitar uma discussão a respeito de um assunto, mas ele entrava de forma a mudar os conceitos. Um bom exemplo que nós temos a respeito das ideias desse movimento agnóstico é essa da sabedoria, do conhecimento, revelação, o culto aos anjos, que nós vamos estar tendo a oportunidade de estudar mais à frente. Mas uma das maiores heresias pregadas por esse movimento era a respeito de Cristo. Porque os gnósticos, eles diziam que Cristo não era Deus.
Eles diziam que Cristo era uma espécie de demiurgo. O que é o demiurgo? É um Deus menor. Porque eles diziam que a matéria é má e que Deus é bom. O espírito é bom e a matéria é má. E o espírito sendo bom, ele não poderia criar a matéria má, a matéria ruim. Então, que Deus, ele cria essa espécie de demiurgo, né? Essa espécie de Deus menor, não é? Um Deus de letra minúscula. Então, o demiurgo, ele é muito mais do que um homem, porque ele tem poderes, mas ele é menos do que Deus. E uma das grandes heresias que até hoje, irmãos, elas entram por dentro da igreja, um dos conceitos que muitas das vezes é um conceito muito complicado para algumas pessoas explicarem é a questão da Trindade. Não é? Alguns, não vou dizer que é religião, porque se não acredita, não é, na Trindade, não é, não é em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, então passa a ser heresia, então passa a ser uma seita, né? Quando você professa uma religião que não acredita na Trindade, né? Jesus Cristo, ele foi 100% homem e 100% Deus. E os gnósticos, eles diziam que não, que ele não era 100% Deus e também não era 100% homem. Ele não era nem homem e ele também não era Deus. Ele era um demiurgo, então ele era um Deus menor. Por que Deus criou o demiurgo? Para que ele pudesse criar, fazer a criação. Então ele é maior do que homem, e ele deve sim, não é, ser exaltado e deve ser dado a ele louvores, porque ele criou tudo que se fez, mas ele criou uma matéria má, uma matéria ruim. Não é? E porque ele cria a matéria, ele tem contato com a matéria, ele não pode ser considerado Deus, porque Deus, não é? Ele é espírito e o espírito é bom. Então eles entravam assim com esses conceitos que dentro de uma situação, irmãos, que se você começa a falar isso aos pouquinhos dentro da igreja, né, e você vai dando essas lições, uma pessoa pode questionar a outra, mas sabe o que acontece? O que nós vemos hoje, principalmente hoje em dia, não é? E acredito que não é um problema só dos nossos dias, é que muitas das vezes, o que nós queremos? Nós queremos alguém que pense por nós. Eu não quero pensar. Eu não quero ter que analisar a situação. Então, eu prefiro ouvir aqueles sábios da internet, não é? Os sábios do YouTube. E com isso, irmãos, a gente ouve uma penca de heresia. As coisas vão entrando dentro daquilo, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e nós passamos a acreditar, nós passamos a não questionar heresias assim das mais profundas. Mas Epáfras, ele está preocupado com esses conceitos que estão rondando a igreja, não é? E que no século II eles vão ficar muito fortes. E tinha vários outros conceitos que eles iam trazendo, né, para dentro do cristianismo. E a gente vai estar questionando, não é, a maior parte deles durante o estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Só para os irmãos, né, terem mais uma ideia do que era, não é, de quão demoníaca era o gnosticismo, e ele é até hoje. Então, Epáfras, ele viaja de Colossos até Roma para conversar com Paulo a respeito, né, dos irmãos de Colossos e desses gnósticos, né, desses doutores que estão entrando por dentro da igreja, né, e eles se diziam conhecedores de tudo, e aí traziam essas novas ideias e muitos irmãos humildes caíam. Mas não era só Epáfras que estava ali, né, e que pertencia à cidade de Colossos. Interessante é que nessa mesma época, não é, Onésimo, que era escravo de Filemão, que a igreja de Colossenses funcionava na casa de Filemão. E Onésimo era um escravo de Filemão. E nessa ocasião, Onésimo foge.
ele dá algum prejuízo, ele rouba. A Bíblia não é muito... Paulo, ele não entra assim nos detalhes de qual foi a questão de Onésimo com Filemão. O fato é que Onésimo, ele é escravo de Filemão e ele dá algum prejuízo, tanto que Paulo vai falar para Filemão, olha, se ele tem te prejudicado, se ele tem, né, te defraudado em alguma coisa, você bota na minha conta. Né? Paulo vai puxar para ele a dívida de Onésimo na carta a Filemão. Mas Onésimo também está lá. Onésimo foge, né? Quando ele foge de Colossos, ele vai para o lugar mais longe possível, então ele vai para Roma, e quando Onésimo está em Roma, Onésimo se converte. Alguns dizem que ele se converteu por contato com Paulo, não é, no encontro na cadeia, mas eu fico assim, porque se Paulo estava preso em casa, não é? Então são vários detalhes que eu sinceramente eu não me detenho neles não. O importante é que Onésimo está lá em Roma, que Onésimo se converteu e que Onésimo agora está com Paulo, ajudando Paulo. Então, numa mesma ocasião, Paulo tem duas pessoas de Colossos, né, lá dentro da sua casa, que é o Onésimo, que era escravo, na casa onde funcionava a igreja, que era a casa de Filemão, e ele tem Epáfras, que é o fundador da igreja. E eles estão lá. Mas Epáfras, ele vai contar mais uma coisa para Paulo. Ele vai dizer para Paulo, olha, Paulo, além dos gnósticos, não é? Além desse movimento aí herético que está se apossando de nossa igreja, a igreja está uma confusão. Porque as mulheres não estão sendo submissas aos maridos, elas estão confrontando os maridos, os filhos estão confrontando os pais, os filhos estão entrando na justiça contra os pais, os senhores estão, não é, castigando demais os seus servos. Então, tá uma confusão, tá o caos a igreja. E é dentro disso, né, dentro desse perfil, dentro dessa situação que Paulo vai escrever a carta a Colossenses. E ele vai escrever também, na mesma ocasião, a carta a Filemão, onde ele pede a Filemão que perdoe Onésimo. E ele vai devolver Onésimo, apesar dele dizer, olha, o Filemão, Onésimo para mim é muito útil, não é? Ele me ajuda muito aqui, mas eu estou te devolvendo porque é o certo a fazer, ele é o seu escravo, né? E isso, só abrindo um parênteses, irmãos, isso é uma coisa muito importante dentro da igreja, porque nós temos a lei divina, não é? Aquilo que a nossa forma de agir e de ser regrado, não é? Pela nossa, né, regra, não é? Pelo nosso guia, não é? de conduta, que é a Bíblia. Então nós temos ali os nossos conceitos, mas existe também uma lei terrena. E é muito interessante porque às vezes a gente vê as pessoas não dando crédito às leis terrenas. E, irmãos, algumas coisas que acontecem, a pessoa pode se arrepender, a pessoa ela é perdoada, mas ela tem que responder judicialmente. E muitas das vezes dentro da igreja a gente quer encobrir determinadas coisas, não é? Então, é só para os irmãos terem um exemplo, né, do que eu vou falar com relação à violência contra a mulher, por exemplo. Não é? Muitas mulheres reclamam que ao procurar o pastor, não é? Ao procurar os líderes da igreja para falar que sofreram violência por parte dos seus esposos, eles mandam que elas apenas orem. Tem que orar, irmãos, tem que orar sim para Deus trabalhar na vida do seu esposo, para Deus, não é, poder ajudar nessa situação, mas ele também precisa ser denunciado, faz parte da lei. Não é só um exemplo para os irmãos poderem entender o que é que eu estou falando, e não é só com relação à violência contra a mulher, mas a gente tem várias outras situações em que isso acontece. Então, irmãos, esse é o contexto, não é? Falamos agora a respeito do contexto dentro da casa de Paulo, né? Paulo está ali com Onésimo,
Paulo está ali com Epáfras, Paulo está ali com Onésimo, não é? Que são lá de Colossos. Paulo está ali com seus amigos, Lucas, Marcos, né, Timóteo, e dentro dessa situação, desse contexto ali, é que Paulo começa a escrever a carta, e nós passamos a ler agora os versículos de 1 a 8, mas antes vamos orar pedindo a Deus que nos conduza durante esse estudo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos estudando mais esses ensinos maravilhosos, ó Deus, que o Senhor inspirou o teu servo há tantos anos atrás em estar colocando. Obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado pelo uso que o Senhor fez da vida dele. Obrigado, Senhor, por ele ter se colocado de forma tão disponível e mesmo diante das dificuldades, ó Deus, ele está sempre apto para te servir, sem perder tempo, ó Deus, sem questionar. Obrigado, ó Deus, por essa vida tão preciosa na tua obra. E, Senhor, nós te pedimos humildemente que nós possamos ser usados também, ó Deus, na tua obra, que nós possamos ouvir, entender aquilo que a tua palavra está dizendo, que nós possamos mudar o nosso comportamento, que nós possamos, Senhor, crescer, né, em espírito, em verdade, diante da tua palavra, e que nós possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colosso, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até nós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste da graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor em espírito. Então, Paulo, ele começa, né, aqui a sua carta com uma saudação. Então, mais uma vez, nós vamos focar aqui Paulo se identificando como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Né? Isso é um ponto assim que Paulo sempre vai colocar, não é? Os irmãos sabem, né? Principalmente ali quando a gente lê a carta aos Coríntios e algumas outras cartas, que Paulo é questionado, não é, a respeito do seu apostolado, né? Então Paulo sempre vai frisar ali que o seu apostolado, não é que ele é apóstolo por parte de Deus, porque Deus o escolheu para ser apóstolo. E é assim interessante porque o peso, não é, o preço que se paga para ser apóstolo de Cristo, não é, lá na igreja primitiva é bem pesado. E hoje a gente vê, né, as pessoas se auto-intitulando apóstolo. Então, o apóstolo ali é por parte de Deus, não é? Paulo vai deixar que apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, um homem, ele não pode se auto-intitular apóstolo e ele também não pode ser, né, consagrado como apóstolo por outro homem, porque Paulo ele vai deixar aqui bem claro que é da parte de Deus. Os outros apóstolos eram aqueles que haviam sido discípulos de Jesus, acompanhado Jesus, não é, durante todo o ministério de Jesus, visto os milagres. Então havia ali uma razão de ser, não é, do apostolado. E o que eram os apóstolos? Eram aqueles que estavam revelando a verdade. Não é? A gente viu ali que Paulo revela a verdade de Cristo para a igreja. Agora nós estamos vendo em Colossenses que a verdade de Cristo. Então estamos estudando a cristologia. Aos Efésios estudamos a eclesiologia. Toda a verdade que havia de ser revelada, ela já foi revelada, ela está contida aqui na Bíblia. Então, não tem verdade para ser revelada por nenhum apóstolo. Tá, irmãos? Isso é uma coisa que digo com todo respeito.
não é, a quem acredita, não é, e a quem segue dentro desse treinamento, não é? Dentro dessa doutrina. Isso é o que está aqui, não é? Paulo está deixando bem claro. E ele continua, né? E o irmão Timóteo, não é? Falamos na aula passada, Paulo fazendo aqui uma referência especial a Timóteo. A gente vê que é uma referência diferente. Algumas pessoas vão dizer que Timóteo escreveu a carta com Paulo. Eu, particularmente, não considero assim, mas considero que Paulo está apresentando Timóteo àquela igreja, não é? Aqueles irmãos. E Paulo continua, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, não é? O que Paulo diz aqui com relação ao santo, não é? Não é o conceito, não é, de santo, de alguém que deva ser adorado. Aqui o santo implica união com Deus. Não é? Paulo está dizendo aqueles que são unidos com Deus, não é? Que são incorporados em Cristo, não é? Os que têm amor fraternal, não é? Os que têm uma esperança segura nos céus. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, ó, aos santos, não é? Aqueles que estão unidos em Cristo, não é? Que têm união com Deus. Fiéis irmãos, não é? Quando Paulo aqui, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, não é? Fiéis irmãos em Cristo significa união dos cristãos, né? Aos santos, aqueles que estão unidos, presta bastante atenção, não é? Paulo vai dizer, olha, aos santos, não é? Então vamos colocar aqui, não é, o significado. Paulo está dizendo, aqueles que estão unidos com Deus, e são fiéis irmãos unidos com Cristo. Paulo está dizendo da união com Deus e da união dos irmãos em Cristo. Nós precisamos, enquanto igreja, ser unidos. Às vezes é difícil pra caramba. Nunca foi fácil. Não é? Olha a relação de Jesus com os 12, eles viviam ali aos pés de Jesus, Jesus com toda a humildade, o maior líder, o maior mestre, e eles ficavam disputando entre si quem seria o primeiro. Não é? Quem sentaria à direita, quem sentaria à esquerda. Chegam a levar o assunto para casa a ponto de uma mãe vir interceder pelos filhos, pedindo que um se sente à direita e outro se sente à esquerda de Jesus. Então a gente vê que essa questão, a disputa, o partidarismo, as falsidades, não é? A vaidade, eu acho que é uma das piores coisas que tem dentro da igreja, não é? Uma das piores coisas que nós podemos deixar nos dominar, não é? Às vezes, por vaidade, as pessoas abrem mão da obra de Cristo. Quem sofre, irmãos, é a obra. Sabe, quando você tem determinado cargo, quando você exerce determinada função na igreja, se você é um pastor, se você é um líder, um ministro, e você está ali de todo o coração, né, um coração aberto, realizando a obra de Deus, e aí você se chateia com alguma coisa que alguém disse. Olha a história do alguém disse, não é? Faça como Neemias, não tenho tempo para ouvir. Se não é algo que vai te edificar, se não é algo que vai acrescentar, não queira saber o que estão falando de você, não, irmãos. Sabe, dá uma de poliana, finge, tá tudo bem e vai em frente, porque se você para ouvir, primeiro que a opinião da pessoa hoje pode não ser a opinião dela amanhã, depois que ela vê aquilo que você está realizando. Então não perde tempo não, porque você se chateia, né? Você se magoa e aí você abre mão da obra. E aí quem é que perde? A obra. É a obra. E é o que nós temos falado aos longos dessas aulas. Satanás, ele vai atuar, irmãos, é aqui. Ele não está preocupado com quem está lá fora, não. Você pode dizer assim, mas eu já frequentei, não é, o espiritismo, eu já frequentei lá, né, determinada religião, determinado segmento, e lá se obedecia, e lá se respeitava, e lá ninguém falava nada. É claro, irmãos, porque se aquilo ali
não é uma obra divina, Satanás já está tudo certo, aquelas pessoas ali são do grupo dele, então ele não vai perturbar ali, ele vai perturbar aonde a obra é de Deus, porque é aqui, nos lugares celestiais, que ele ronda como leão, não é bramando como leão, procurando a quem possa tragar. O grande problema é quando a gente se percebe ter sido usado por Satanás. Isso é horrível. Sabe, quando você percebe que ele foi lá, que ele te cutucou e que você falou alguma coisa para alguém e que aquela pessoa ficou magoada, ficou entristecida. Olha, que sentimento horrível. Eu não sei qual sentimento é pior, de quem foi magoada ou de quem percebe que foi usado por Satanás. A questão é você se dar espaço, espiritualmente falando, para perceber que você errou. Porque às vezes o nosso orgulho ele é tão grande que eu cometo o erro, mas eu não admito que eu cometi o erro. Eu não me admito, não é, que eu magoei alguém, que eu entristeci alguém, que eu fui usado por Satanás, não é? Esse é o grande problema. Então, fiquem atentos, né? Fiquemos atentos. Então, Paulo vai dizer, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colosso, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Quando Paulo fala, não é? Graça e paz, o que é a graça? Não é? Graça é o favor imerecido, não é? É a salvação que Deus, não é, nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Isso é a graça, não é? Pela graça sois salvos, não é? Por meio da fé. E ele vai dizer, olha, graça, não é? E o que é a paz? Né? Graça é o favor imerecido, é o perdão. E a paz é o resultado da conciliação. Essa paz é algo que só tem quem já foi reconciliado com Cristo. Não é? Muitas das vezes nós buscamos a paz em coisas que não vão nos trazer paz. Não é? Nós precisamos aprender a ter essa paz na reconciliação com Cristo. E aí, até voltando ao exemplo anterior, não é? Às vezes dói muito para a gente admitir que acabou sendo usado, não é? Como uma artimanha do inimigo, que eu cometi um erro, que eu magoei alguém. Mas eu vou dizer para os irmãos, nós não, vou dizer por experiência própria, porque já aconteceu comigo e toda vez que eu dou espaço, acontece. Então, a gente só consegue ter a paz quando a gente se reconcilia, quando você vai lá, quando você pede perdão, quando você reconhece que você cometeu aquele erro. Aí você consegue ter a paz. Fora disso, você não consegue, não. E Paulo vai dizer, não é? Aqui é interessante porque ele vai dizer, olha, da parte de Deus, nosso Pai, né? Então Deus é Pai de todos. Lembra até na carta aos Filipenses, né? Que é um só pastor, ele é um pai, ele é pai de todos, não é? Tanto dos gregos, não é? Como dos judeus, não é? Então ali é a nova sociedade. Mas olha só como é que ele continua. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que aqui agora Paulo está fazendo a referência como sendo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque, irmãos, não é? Jesus Cristo, ele é o unigênito do Pai. Ele foi gerado. Agora, eu e você, nós fomos criados. Né? Qual é a diferença do gerar e do criar? Né? Eu gero algo dentro da mesma espécie, né? Então um homem gera homem, né? Às vezes a gente vê uns animaizinhos correndo por aí, mas homem gera homem, né? O gato vai gerar um gato, né? O animal ele vai gerar um outro animal de acordo com a sua espécie. Agora, e Deus criou todas as coisas, ele criou o homem, né? Mas nós não fomos gerados. O único que foi gerado, né, foi Jesus Cristo. Então, aí está o que Paulo quer dizer isso. E ele vai dizer, né, que ele sempre dá graças, não é, ação de graças, não é, pelos aqueles irmãos. E aí, olha só o que Paulo vai dizer nos versículos adiante, não é? Vamos ler o versículo 3 de novo. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Então, ó, marca fé aí na sua Bíblia, não é?
sempre que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha, de novo aí a questão de que temos que nos amar uns aos outros. Por causa da esperança, não é? Marquem esperança, que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, sem fé, amor e esperança, não tem cristianismo, né? Todos aqueles que professam seguir o cristianismo, que professam seguir a Cristo, né? Ele tem que ter a fé. A fé em quê? A fé em Cristo, né? A fé em Cristo, na salvação, né, que Cristo pode nos outorgar, na libertação que só Ele pode, não é, nos trazer. Não é fé de que Ele é a verdade, Ele é a vida, não é? Amor. O amor que tendes para com todos os santos, amor que tendes para com todos aqueles que são unidos com Deus, porque lembra que santo implica união com Deus? Escreve aí na sua Bíblia, ó, santo. Aí bota lá, igual, união com Deus. E aí, quando você lê aqui, você acrescenta. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, ele está dizendo do amor que tendes para com todos os que são unidos com Deus. Somos unidos com Deus, buscamos o mesmo alvo. Podemos ter tropeços, podemos, não é, ter interferências no meio do caminho. E isso não é um privilégio nosso, isso não é porque somos mais ou porque somos menos. Não é? Vamos deixar de bobeira. Olha, Paulo e Barnabé, eles eram amigos, fizeram uma primeira viagem junta. Na segunda viagem, brigaram. Barnabé queria levar Paulo, Barnabé queria levar Marcos, João Marcos, e Paulo estava intransigente, ele não queria João Marcos com eles. Agora, vai lá no finalzinho da carta aos Colossenses. Quem é que está aqui? Olha ali, Paulo saudando, cadê? Versículo 10 do capítulo 4. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instrução, se ele for ter convosco, acolhei-o. Aí, agora Paulo está com Marcos, Paulo indica Marcos para fazer determinados trabalhos, não é? Mas lá atrás, Paulo foi intransigente a ponto de romper com Barnabé porque não queria levar João Marcos. Então, irmãos, a problemática, a confusão, o desencontro de opinião, isso faz parte. Vamos parar com essa hipocrisia de achar que dentro da igreja, sabe, tem que ter paz e amor. Tem que ter paz e amor, mas essa paz e amor ela vai ser conquistada à custa de muitos desencontros, à custa de muitas problemáticas. Ninguém disse que ia ser fácil. Olha, lá no concílio, em Jerusalém, Paulo está lá com Pedro. Pedro está lá, comendo com os gentios, participando. Quando chegam os judaizantes, o que Pedro faz? Se afasta dos gentios, Pedro e Barnabé. Paulo vai confrontar eles. Paulo vai dizer, ué, o que está acontecendo? Que falsidade é essa? Se vocês até pouco tempo estavam aqui comendo e agora, porque chegaram esses irmãos, vocês não querem mais. Não é isso que a gente vê dentro da igreja? Então, não fica com essa ilusão de que igreja, já falei, irmãos, e eu torno a dizer, igreja é lugar de pessoas doentes. Eu sou doente. Eu não vou dizer que você é doente, você pode considerar uma afronta, né? Mas eu digo por mim, eu sou doente. Eu preciso ser tratada por Cristo. E eu fico muito feliz porque ele veio por mim, ele veio para me tratar. Se eu fosse boa, ele não precisava me tratar. Não é? A gente só pode ser tratado de algo quando a gente admite que a gente tem aquele problema. Eu só posso ser tratada, curada e liberta quando eu admito que tenho aquele problema. Se você não admite que você tem, você não vai ser curada. Uma das grandes problemáticas dentro da igreja é que quando a gente está pregando, às vezes a palavra até vai lá no coração do irmão, mas quando a gente sai, ele vem e fala assim, eu já faço tudo isso. Eu já sou assim. Poxa, parabéns, porque muitas das vezes eu falo e eu me sinto aqui, sabe, porque arde o meu coração e dentro de mim eu estou pedindo, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, porque eu ainda não sou. Senhor, eu caminhei, eu subi tantos degraus nessa direção do que o Senhor
tem falado e me ensinado, mas ontem eu tinha subido 2, mas eu desci 3, eu desci 4. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí ele vem com a sua consolação, com o seu perdão, e ele vai dizer, não desiste não, Ana Cláudia, eu estou aqui com você e eu vou caminhar quantas léguas forem necessárias até que você alcance, não é, a estatura do varão perfeito, até que você alcance o nível que eu quero trabalhar em você. Só assim, irmãos. Então, o amor e a esperança. A esperança em quê, irmãos? A esperança não é da vida futura, a esperança de que aquilo que nós vivemos aqui na Terra é passageiro e transitório, não é? Porque nós teremos uma vida, não é, de gozo e paz, não é, com Deus. A esperança na vida eterna, ela nunca será um princípio inativo, né? Mas ela sempre produzirá amor, não é? A esperança, sabe, a esperança de que essa problemática da igreja é terrena, né? E de que lá no céu, aí sim, lá no céu, nós viveremos um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. Então, lá no céu, eu não vou ter dificuldade de lidar com meu irmão. Lá no céu, entendeu? Nós teremos vida plena. Aqui na Terra, eu tenho que caminhar e viver com essas problemáticas, porque ora eu sou atacada pelo inimigo, ora o meu irmão é atacado pelo inimigo, e ora os dois estão sendo atacados pelo inimigo. Mas lá no céu, eu posso ter a esperança, né, de uma vida de paz, harmonia, né, com Cristo, todos nós ali no mesmo nível de espiritualidade. E ele vai falar, né, por causa da esperança que vos está reservada, quando ele bota aqui reservada, não é que não se perde. Uma esperança que não se perde, reservada nos céus, não é? Aqui está falando, irmãos, da salvação, né? A salvação não se perde, não é? Por meio da salvação é que nós podemos ir para o céu, e essa esperança que temos, não é, de ir para o céu, é uma esperança que não se perde, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, não é? Antes, não é, no tempo em que foi pregado, no tempo, não é, em que vocês foram convertidos ao evangelho. E ele continua no versículo 6, que chegou até vós, como também, não é, em todo o mundo, e está produzindo, não é, fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, não é? Aqui, irmãos, não é, o verdadeiro evangelho, ele tem a sua própria energia interna, não é? Ela é suficiente, não é, para ser divulgada a todo mundo. Agora, a divulgação do evangelho, ela ficou a cargo dos homens. E às vezes o que acontece? Nós ficamos tão entretidos com a nossa problemática, tão entristecidos uns com os outros, tão paralisados pelas problemáticas que nós criamos, que nós deixamos de seguir, não é, aquilo que Deus nos ordenou, que é levar o evangelho a todo mundo, não é? Aqui o evangelho ele ainda não tinha sido divulgado em todo mundo, mas o que Paulo está dizendo é, o evangelho está sendo, não é, divulgado em todo mundo, de então nós temos cristãos, não é, falando desse amor, não é, daquilo que Cristo pode fazer, não é, em todos nós. E ele continua, não é, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. É importante isso aqui, ó, irmão, grifa aí também para você poder se deter nisso aqui, ó. Ouviste e entendeste. O evangelho é assim, ele precisa ser entendido. Aí eu torno a falar a respeito da nossa, muitas das vezes, não é, preguiça em estudar a palavra, não é? Em entendermos aquilo que realmente, não é, a palavra de Deus fala aos nossos corações. E aí nós vemos tantas heresias, tantas bobagens sendo ditas dentro da igreja, porque nós não buscamos o conhecimento, não é? Então Paulo está dizendo aqui, ó, tal acontece desde o dia em que ouvistes e entendestes a respeito da graça de Deus. E ele vai continuar, segundo foste instruídos por Epáfras, não é? E aqui Paulo, ele coloca aqui, né, que Epáfras foi que levou o evangelho para aqueles irmãos, nosso amado conservo.
E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, olha, né, ele está validando, né, aquilo que Epáfras está pregando ali para aqueles irmãos, aquilo que Epáfras está levando, né, que aquilo que Epáfras fala é a verdade. Os outros, né, doutores, os outros sábios, né, eles não estão falando a verdade. Paulo valida, né, ali aquilo que Epáfras está levando para aqueles irmãos. E ele diz, olha, quanto a vós, Epáfras é meu conservo, não é? Epáfras é meu companheiro, Epáfras está fazendo aquilo que eu não posso estar fazendo nesse momento, porque eu não tenho como estar com os irmãos, mas Epáfras pode. Então, Epáfras, ele fala e eu garanto aquilo que Epáfras está falando, mas quanto a vós, né? Quanto a vós, Colossenses, Epáfras é o fiel ministro de Cristo, né? Achei isso aqui tão profundo, tão bonito, né? Porque ele valida Epáfras como conservo dele e como ministro, não é? Fiel ministro de Cristo aos Colossenses, não é? Glória a Deus, que, né, possamos ter fiéis ministros em nossas igrejas, não é? Servos realmente ali, não é, da parte de Cristo Jesus, o qual nos relatou do vosso amor no Espírito, não é? E ele está falando ali, ele está introduzindo aquilo que ele vai começar a ser tratado, e os irmãos vão ver que em alguns momentos Paulo vai ser, né, Paulo, né? Paulo vai simplesmente ser Paulo, né? E ele está dizendo aqui, ó, Epáfras, ele me relatou aquilo que está acontecendo no meio de vocês. E essa carta, não é? Paulo começa a carta assim de boa, né? Saudando, dando graça e paz, né? E aí ao longo desses sábados a gente vai ver ali Paulo entrando a fundo, né, em alguns conceitos errados daquela igreja. Mas tudo isso por quê? Porque foi relatado, né? Isso é tão bonito, não é, irmãos? Se hoje nós também tivéssemos essa preocupação com as igrejas, não só a que pertencemos, mas também a outras, e orássemos, não é? E levássemos esses pedidos diante de Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia, pudesse estar tratando, enviando obreiros fiéis, não é? Para estar ajustando obras que estão em desajustes, não é? Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, que nós possamos ter uma semana abençoada, que você tenha um resto de sábado abençoado, que esse estudo, né, possa estar falando e alegrando o seu coração, que você possa orar pedindo a Deus que, não é, te mostre aquilo em que você precisa crescer, aquilo em que você precisa caminhar, que você esteja orando para que o Senhor possa estar trabalhando o amor, não é, pelos santos, que nós possamos aproveitar esse recomeço, não é, e recomeçarmos ali com os nossos joelhos dobrados diante do Pai, pedindo a Ele que realmente a obra dele possa ser realizada por meio de nossas vidas e que nós não venhamos a dar espaço para o inimigo, não é, de forma a não fazer a obra ou atrapalhar a obra de Deus. Não é? Não esqueça de divulgar esse vídeo, dê um like, não é? Faça o seu comentário, não é? Porque isso é importante para a nossa divulgação.